Boa noite, irmãos. É sempre um motivo de muito temor e tremor, né? Estar com essa responsabilidade de estar compartilhando a palavra de Deus, a palavra tão preciosa e tão cara, né? A cada um de nós, tão cara à Igreja de Cristo. Então, eu peço aos irmãos que daí do banco ou daqui da frente continuem orando pela minha vida, para que não seja eu a falar, né? Mas que o Espírito Santo de Deus esteja falando e comunicando a cada coração aqui esta noite. Amém? Então, vamos estar relendo o texto que estivemos lendo na abertura do culto, que se encontra lá em Isaías, capítulo 43, versículo de número 13, que diz assim: Isaías 43, 13. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? A liderança, né, dos jovens esteve pensando, né, nesse versículo, nesse tema, que é um tema que eu particularmente, quando descobri que seria esse tema, quando eu olhei ali para o livro de Isaías, capítulo 43, a minha cabeça começou a fervilhar, porque Isaías é um livro que muito me desafia, particularmente falando. E o tema que a gente esteve pensando é: agindo eu, quem o pode desfazer? Aqui uma referência, né, clara a Deus. Agindo eu, quem o pode desfazer? Pela manhã, né, meu pai, o pastor Cláudio Augusto, ele esteve pregando, e eu estava ali do banco, fazendo umas anotações, colhendo algumas informações preciosas ali. Então, o que eu vou falar aqui, né, na verdade é uma continuação, né, do que a gente ouviu esta manhã, que o Espírito Santo falou aos nossos corações, que eu tenho certeza que Ele falou particularmente ao meu coração e ao coração dos irmãos também pela manhã. Então, mais uma vez eu enfatizo, né, que os irmãos estejam em espírito de oração, que os irmãos não se distraiam. Evitem, né? Eu sei que está um pouco calor, né? Às vezes a gente quer levantar toda hora, mas são poucos minutos. Então se concentre em Deus, se concentre em oração, esteja em espírito de oração, porque eu tenho certeza que Deus ele vai continuar falando aos nossos corações. Amém? Então, para a gente começar a conversar, né, sobre esse texto de Isaías 43, 13, eu acho que primeiro a gente precisa contextualizar as coisas, né? Esse texto, ele tem, assim, vamos dizer, uma gama de aplicações. A gente pode utilizar ele de algumas formas, mas aqui eu quero ir para uma abordagem um pouco mais histórica, vamos dizer assim. Então, antes da gente avançar, eu queria que a gente desse alguns passos atrás. Por quê? Eu queria que todos nós, embora alguns já tenham ouvido, outros, né, que são mais assíduos à EBD, né, vão perceber que muitas coisas que eu estou falando aqui, eu estive falando hoje na manhã com os jovens lá na sala da EBD, e também outros irmãos nas outras classes, das mulheres, dos homens, também até mesmo na classe das crianças. Tenho certeza que estudou o livro de Reis, né? E alguma das coisas que eu vou falar aqui está diretamente conectado ao que foi falado hoje pela manhã. E a gente vai falar sobre uma pessoa, ou na verdade, melhor dizendo, um grande profeta. E lá hoje de manhã, lá na EBD, a gente até passou, né, por uma denominação ou nomenclatura, né, que alguns estudiosos gostam, que é no sentido de profeta maior, né? Algumas pessoas classificam Isaías como profeta maior. E assim, uma definição só para a gente ficar na mesma página. Sei que muitos aqui já ouviram as palavras iniciais que eu vou estar falando aqui,
Mas, certa vez eu ouvi de um pastor que ele falava assim, né? Ele pregava a mesma mensagem várias vezes. E um irmão uma vez chegou para ele e falou assim: poxa, pastor, o senhor prega a mesma mensagem sempre? Como assim o senhor não cansa? Eu já ouvi pelo menos umas 5, 6 vezes. E o pastor virou para esse irmão e falou: a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, não importa quantas vezes você escutou, você está escutando mais uma vez, agradeça a Deus, porque a sua fé tem a oportunidade de ser fortalecida mais uma vez. E a sua fé pode crescer mais um pouco. Então, não se canse de ouvir a palavra de Deus, mesmo que algumas coisas que eu venha falar aqui já seja de conhecimento básico dos irmãos. Então, começando, a vida de Isaías. Isaías, filho de Amós, e aqui, cuidado para não confundir com o profeta Amós, um profeta menor. Ele viveu numa época de estabilidade, vamos dizer assim, e prosperidade econômica, estabilidade, vamos dizer assim, uma relativa prosperidade em Judá. Alguns estudiosos também dizem, né, que ele parece ter vivido na capital, né? Então, se a gente olhar para as capitais hoje, as grandes metrópoles, né, Isaías era um cara, vamos dizer assim, não era um camponês. Ele era um cara da capital, um cara moderno, um cara que estava acostumado ali com a modernidade. E também a tradição rabínica diz que talvez ele tenha pertencido a uma família aristocrática. Ou seja, ele era da aristocracia. Ele era de uma família nobre, uma família que tinha ampla influência no governo. Então, alguns estudiosos também falam que parece que o pai dele era primo de um dos reis, mas isso é apenas pesquisas arqueológicas, né, nesse sentido. Então, Isaías, ele é chamado, ainda jovem, ainda um adolescente, lá no ano da morte do rei Uzias, que se encontra lá naquele conhecido capítulo de Isaías 6, né? Eis que vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Esse capítulo que inspira até mesmo canções, né, que a gente costuma entoar aqui. E isso tudo aconteceu no ano de 739 a.C. Seu ministério ele se estendeu nos reis, durante os reis de Jotão, Acais e Ezequias, sendo, né, que esse último faleceu em 786, mais ou menos, antes de Cristo. Então a gente começa a entender que o período, né, de duração do ministério de Isaías foi de aproximadamente 50 anos. Contextualizando um pouco mais, a nação de Israel, ela se dividiu logo após a morte de Salomão. Então os irmãos que tiveram a oportunidade de estar hoje pela manhã na EBD, né, tenho certeza que foi comentado a respeito disso, da divisão do reino, Roboão, pelo menos lá nos jovens a gente enfatizou bastante, a gente teve aquele ambiente em que a gente pôde perguntar, discutir, conversar. Então, assim, foi bem enriquecedor. Então, após a morte de Salomão, as 10 tribos, elas formaram o Reino do Norte. Lembrando, né, que são 12 tribos no total, 10 tribos formam o Reino do Norte, tendo Samaria como capital. Ao passo que Benjamim e Judá uniram-se, formando o Reino do Sul, que ficou conhecido como Reino de Judá, cuja capital é a conhecida Jerusalém, onde fica, né, o sacerdócio e também o trono de Davi, onde também está aquele suntuoso templo, né, de Salomão, com aquela exuberância e toda aquela riqueza, né, que foi acumulada, né, para a construção desse templo. Então, apesar de Isaías ele ter profetizado, né, a queda do Reino do Norte, aqui referindo-se a Israel, as 10 tribos, capital Samaria, apesar, né, dele ter profetizado a queda desse reino para a Síria, que na verdade a Síria, né, junto com Senaqueribe, eles invadiram, sitiaram, né, Israel, as 10 tribos, tomaram alguns dos seus cidadãos, né, como prisioneiros, levaram, e Israel foi disperso por todo, vamos dizer assim, por todo o globo, né, naquele mundo, né, menor do que é hoje. Então Israel ele foi disperso. Mas o principal enfoque do ministério profético de Isaías é para o Reino do Sul, para Judá, focado ali em Jerusalém. Então, Isaías, né, o ministério de Isaías
ele se deu, vamos dizer assim, num período conturbado, né, internacionalmente falando, para Judá. Mas, assim, o pior, ou talvez o maior problema de Judá, ou daquele contexto em qual estava inserido Isaías, não era um problema internacional. Era, sim, um problema interno. Um problema com os seus reis. Um problema de obediência. Um problema de ouvir a voz de Deus e obedecer. Era um problema de desobediência, um problema de rebeldia. O maior problema de Judá naquele momento era interno. Então, apesar da liderança piedosa de Ezequias, que foi um grande rei, assim como foi Uzias, que acredito que foi um grande exemplo para Isaías, infelizmente ali no início do seu ministério ele venha a morrer, mas esses bons reis que passaram por Judá, apesar disso, depois que Ezequias morreu, sucederam-se reis completamente irreverentes, reis que não eram piedosos, que não eram tementes a Deus, e um por um dos sucessores de Ezequias, eles acabaram conduzindo a nação de Judá à decadência moral, à decadência espiritual, ao abandono, ao afastamento de Deus e ao culto aos ídolos, que muito Isaías usa essa expressão, aos ídolos mudos e surdos. Então, toda essa decadência acabou culminando no conhecido cativeiro babilônico, no qual Nabucodonosor, ele vem, invade ali Jerusalém, destrói o templo, rouba suas riquezas e leva o povo, os nobres daquela época, como prisioneiro para a Babilônia. Então, tem um texto que eu gosto muito. Eu gostaria de pedir aos irmãos, na verdade, que deixassem suas Bíblias abertas em Isaías 43 mesmo. Aqueles que quiserem também acompanhar na medida que eu for lendo, aqui a gente vai ler alguns versículos para que a gente possa contextualizar. Em 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 12, começa dizendo assim: naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, esse rei que a gente acabou de comentar, pois soubera de sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então, o profeta Isaías, olha Isaías aí de novo, foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante. Vieram da Babilônia. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias, viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então essa aqui é a profecia de Isaías. E nem tinha acontecido ainda. A decadência moral nem tinha começado. Havia alguns vestígios aqui e ali, mas como nação ainda a decadência ainda não tinha acontecido. E Isaías profetiza isso no reinado de Ezequias. Então quando ele fala aqui, ele até cita algum dos seus próprios descendentes, da família dos nobres, também serão levados como prisioneiros, também como cativos. Vem falando justamente, a gente tem o exemplo de Daniel, profeta Daniel, da família nobre, jovem, levado como prisioneiro para a Babilônia, e aquelas profecias maravilhosas que Daniel entregou, aquelas analogias, com pontos escatológicos muito interessantes. Então, isso aqui é uma profecia muito poderosa de Isaías. Então, voltando para o nosso texto aqui, nos capítulos 41 e 42, o profeta, ele fala do libertador de Israel. Se você ler o capítulo anterior, Isaías 41, Isaías 42, você vai ver que Isaías, ele é um verdadeiro, eu até ouso dizer que chega a ser até uma poesia, como Isaías escreve. E a gente fazer uma interpretação
dessas poesias e dessas profecias é uma tarefa, eu diria assim, árdua, né? Então o profeta Isaías, no capítulo 41 e 42, ele vem falando a respeito do libertador. Ele vem falando a respeito da grandeza de Deus, a respeito desse Deus salvador, libertador. Ele pinta a imagem, na verdade, revelada a ele, de um Deus libertador, de um Deus salvador, redentor. E no capítulo 43, agora ele fala sobre a libertação do exílio. Reparem que no contexto aqui, ainda nem tinha, na verdade, não estava nem perto ainda do retorno deles, né, para a terra prometida, Jerusalém, mas Isaías ele já fala desse retorno, como uma profecia. E ele fala nesse capítulo 43 como Deus ele conduziria a libertação do seu povo. E no 44 ele vem descrevendo melhor, né, toda essa libertação. E vale a gente comentar aí no versículo 5 e 6, mais ou menos, do capítulo 43, daqui a pouco a gente vai entrar na leitura mais específica, assim. Devido à rebeldia, como a gente comentou agora há pouco, desse povo, né, do povo de Judá, e dos muitos reis perversos que passaram, né, se os irmãos tiverem oportunidade, eu recomendei, né, lá para os jovens hoje na EBD, falei assim, um desafio para vocês. Desafio, estejam lendo durante essa semana. Quem chegar aqui na semana que vem e falar que leu o livro de 1º e 2º Reis completamente durante a semana, vai ganhar um parabéns. Mas assim, é um desafio. Mas assim, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma oportunidade de você ter uma noção geral dos reis, dos profetas, dos grandes profetas, dos profetas menores que passaram ali na história de Israel e como Deus ele agiu por meio desses homens. E o declínio, você consegue perceber na leitura de 1º e 2º Reis, né, o declínio da nação de Israel. A divisão do reino, as lutas, as guerras por poder, as revoltas, insurgências. Vocês conseguem perceber toda essa riqueza no livro de 1º e 2º Reis. Então, aos irmãos também, eu gostaria de estender à igreja, aqueles, né, que aceitarem esse desafio, estejam lendo durante essa semana o livro de 1º e 2º Reis. Então, devido a essa rebeldia, né, desses reis perversos, para corrigi-los, né, com amor, como um pai que ama seu filho, Deus permitiu que a Babilônia fosse lá em Jerusalém e pegasse esse povo, levasse como prisioneiro, né. Deus permitiu que os filhos de Israel, os filhos, né, dali de Judá, de Jerusalém, fossem levados como prisioneiros. Então, nesse capítulo 43, Isaías ele fala de um período que ainda é posterior ao tempo que ele está falando, como um verdadeiro profeta. Ele fala do retorno do povo do exílio babilônico. Ele fala desse retorno, dessa volta, do regresso do povo. Então, ele fala a respeito... Eu gostaria que os irmãos decorassem essas 3 palavras. A gente vai falar elas durante toda a mensagem, que é preservação, redenção e restauração do remanescente fiel. Então, Isaías, nesse capítulo 43, ele fala sobre essas 3 coisas: preservação, redenção e restauração do remanescente fiel. Uma das coisas que a gente vai perceber, né, na leitura e na explicação de algumas coisas desse texto é o paralelo peculiar que ele faz com o livro de Êxodo, que fala a respeito da saída do povo do Egito, da travessia pelo Mar Vermelho. E aí você pode pensar, como assim? Isaías, Êxodo, o que tem a ver? E na verdade a gente percebe uma ligação bem forte que é sobre a libertação, né? A palavra-chave aqui, se a gente pudesse resumir todo esse capítulo 43, é libertação. Então, eu separei assim um subtema aqui, que na verdade diz assim: a garantia da libertação com base em 3 promessas. E são essas 3 promessas que acabamos de falar, que é a preservação, redenção e restauração. Então, a primeira promessa se encontra aí no capítulo 43, versículo 1 e 2, que é a preservação, ela é prometida, ou melhor, a promessa de preservação. Vamos ler Isaías 43, versículo de número 1 e versículo de número 2. Diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu.
Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Aqui é a promessa de preservação. E lembrando, o povo de Israel está no exílio babilônico. Daqui a pouco eu vou comentar algo sobre isso. Mas primeiro eu queria falar que a promessa transmitida aqui pelo profeta Isaías se baseia inicialmente no fato incontestável de que Israel pertence ao Senhor. Quando ele diz assim, eu o chamei pelo nome. Israel, eu o chamei pelo nome. Chamar pelo nome significa uma escolha pessoal. Chamar pelo nome significa uma escolha pessoal. E aqui, Deus fala para Israel, eu o chamei pelo nome. Ou seja, Deus criou Israel, Deus formou Israel. E meu pai pela manhã, ele falou uma frase que eu ainda não tinha percebido nesse texto, mas eu pesquei ali na mensagem, anotei, é que Deus chamou Israel do nada. Não era nada, não existia Israel. E Deus formou essa nação do zero. Outras nações já existiam, outros reinos levantaram e caíram, mas Deus chamou Israel, porque na verdade ele tem um objetivo com essa nação, que a gente vai descobrir no decorrer desse texto. Então, Deus ele formou, ele redimiu a nação de Israel. E uma vez que Israel pertence ao Senhor, eles não deveriam temer. Israel pertence a Deus, foi chamado pelo seu nome, e Israel não deveria temer. Por quê? As dificuldades que eles estavam passando no exílio, né? E se a gente começar a pensar sobre essas dificuldades, Israel estava numa terra estranha. Israel é um povo tão apegado à terra, tão patriota, tão apegado ali àquela questão da terra prometida, aquilo que Deus havia dado a eles, e agora eles longe da sua terra natal, e ali numa terra estrangeira, com culto a ídolos estranhos, práticas religiosas completamente diferentes do que eles haviam aprendido desde então. E agora, quando eles estão ali naquela terra estranha, imagine talvez a opressão, imagine talvez a dificuldade, a falta de identificação. Não sei aqui quantos já tiveram oportunidade de viajar para fora do país e talvez tiveram esse choque cultural, com outra nação diferente, outra língua, outros costumes. Você talvez, se for numa nação que você talvez não seja muito familiar com a língua, né, da nação, e você não entender nada que as pessoas falam na rua. Imagine o desconforto, ou a opressão, ou até mesmo os preconceitos que esse povo, chegado lá como prisioneiro, como escravo, passou. E Deus fala para eles, não tema. E em segundo lugar, o processo de libertação também. Deus fala, não temas também. Porque nesse processo, nesse retorno para Jerusalém, perigos estavam envolvidos. Lembrem que naquela época não existiam carros, não existiam aviões. Então o povo teria que talvez fazer um caminho, até mesmo por um deserto, e esse deserto envolveria perigos por animais, ou perigos de tempestade, enfim, desastres naturais. Então assim, Deus fala para eles, vocês não precisam ou não devem temer, porque eu, o Senhor, o chamei pelo nome. No texto, em tela aqui, a gente vê essa promessa de preservação de Deus para Israel. Eles são representados pelos perigos aqui, né? O profeta ele usa algumas analogias, ele utiliza a palavra água, rios e fogo, né? Não tema o fogo, não tema os rios, as águas, né? E se a gente for, o que eu falei, né? Se a gente voltar lá no Êxodo, o que te lembra quando a gente ouve a expressão passar pelas águas? O que te lembra, talvez, isso te lembra algum episódio na Bíblia, né? Será que com Israel já aconteceu algo parecido que Isaías estava tentando fazê-los lembrar? Não tema quando vocês passarem por muitas águas. E pelo menos o que veio na minha memória imediatamente foi a travessia pelo Mar Vermelho, na qual Israel estava ali, né, que a gente bem sabe, diante do mar, e Moisés, né, e Deus falou para Moisés, diga ao povo que marche. Passar por meio das muitas águas em terra seca, da qual nenhum se perdeu, naquele momento em que eles estavam fugindo ali, né, do domínio faraônico.
E em Isaías capítulo 41, versículo 14, diz assim: não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Não tema, ó bichinho de Jacó. Isaías, ele usa, essa palavra não tema algumas vezes, no seu livro, como os irmãos também já bem sabem. Então, quando eles passarem pelo fogo, pela água, eles não precisam temer. Note que a ideia aqui não é livrá-los do fogo, não é livrá-los da água, como aconteceu lá, na fuga ou na travessia, pelo Mar Vermelho, mas livrá-los no meio do fogo, livrá-los no meio da água, quando eles estiverem passando pelo fogo, quando eles estiverem passando pela água. E a gente vê isso se repetindo algumas vezes na palavra de Deus. A primeira delas se encontra lá em Daniel, que diz assim, Daniel capítulo 3: e os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece como um filho dos deuses. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Então aqui fala a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus, ele proveu a libertação, ou na verdade o escape, para esses homens no meio do fogo. Não impediu que eles passassem pelo fogo, mas no meio do fogo Deus proveu libertação, Deus proveu escape, Deus proveu. Outro versículo, Salmos, capítulo 66, versículo 12, diz assim: deixaste que os inimigos cavalgassem sobre nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxe. Em Mateus 14, 29, 31, que os irmãos também conhecem, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? As muitas águas. Em Lucas 10, 19, Jesus também falando, ele diz: eu dei a vocês, igreja, meus discípulos, autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Mais uma vez, as promessas de preservação de Deus. E vale para nós também, a igreja dele, os seus discípulos. Vale para nós também hoje. Então, as promessas pronunciadas por Isaías, ela se baseia na imutabilidade do nosso Deus. O Deus que não muda e não há sombra de variação. Então, o mesmo Deus, por isso que Isaías, ele remonta muitas vezes o Êxodo, porque o mesmo Deus que os tirou do Egito, o mesmo Deus que os fez passarem em meio às muitas águas em terra seca, é o Deus que também trará o povo de volta das mais longínquas terras. É o mesmo Deus que restaurará a sorte do povo de Judá. É o mesmo Deus que agiu no povo lá naquele momento no passado. É o mesmo Deus que estava agindo naquele momento de exílio, naquele momento de opressão, naquele momento de dificuldade. E eu creio que é o mesmo Deus que vai agir, que age em nossa vida hoje. Como a própria palavra dele já diz, ele preserva a sua igreja. Essa é a promessa dele. Deus tem nos preservado, ele tem nos guardado. Então, essa, eu diria assim, é a consequência, ou na verdade, o resultado de pertencer a Deus, de pertencer ao Senhor. Ele nos preserva em meio às provações, por conta da sua e apenas presença. Ele nos preserva por conta da sua presença. Nós somos a igreja de Cristo. Nós pertencemos a eles. Nós fomos remidos, ou na verdade redimidos por seu precioso sangue. Romanos 8, 15, 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Somos filhos.
Somos filhos de Deus. E em Mateus 16:18, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mais uma vez, mais uma promessa de preservação do nosso Deus para nós, igreja, hoje. Então, nós seremos por Ele também guardados. Seremos também por esse Deus preservados. Preservados em meio ao fogo, em meio às muitas águas, que talvez tentam nos afogar, nos oprimir, mas Deus, com a sua promessa, Ele nos preservará. Por isso que Jesus promete naquele conhecido versículo dos irmãos, João 16:33, que diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham o quê? Paz. Tenham paz em Cristo. Porque neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E porque Cristo venceu, nós também venceremos. Somos co-herdeiros com Cristo. E a segunda promessa é a promessa de redenção. Se encontra no versículo 3, versículo 4, que diz assim: pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. E se eu perguntasse, o que é redenção? O que é redenção? O que você lembra sobre redenção? E ontem a gente esteve no PG dos jovens e eu estava ali sentado ali no canto pensando nas coisas e assim, eu achei incrível como eles estavam falando de coisas que eu já estava lendo, né? E falando de redenção, de filhos, de adoção. E assim, Deus ele estava falando com a gente ali e ao mesmo tempo, né, nesses textos aqui. Então assim, redenção traz consigo a ideia de comprar um escravo com ideias, né, ou com fins de libertá-lo. Redenção é isso. Na época, né, que nos tempos bíblicos, quando você queria redimir alguém, ou na verdade um escravo, você comprava, pagava um preço por ele e o libertava. Isso era redimir o escravo. E também temos a ideia, né, junto com a ideia de redenção, temos a ideia de resgate, como vemos lá em Marcos 10:45, que diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E também nós temos a ideia de remissão, a fim de remir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, versículo 5. Remissão, redenção, resgate. Remonta à obra de Cristo na cruz por nós, sua igreja. Então, a moeda de troca aqui, nesse texto de Isaías 43, para que Israel fosse liberto, se a gente pudesse perguntar assim, o que o Senhor estava disposto a entregar para resgatar o seu povo das mãos dos seus opressores, o que Deus estava disposto a pagar, a comprar para que as nações libertassem de novo o seu povo. E o próprio texto nos responde, ele estava disposto a dar todas as nações, todos os homens. Esse era o preço que Deus queria dar pela libertação, pela liberdade do seu povo. Isso só nos mostra o grande amor de Deus por Israel. Isso nos mostra que Ele está disposto a entregar tudo pelo seu povo. E o que isso te lembra? Isaías 43, versículo 4, né, que a gente leu, visto que você é precioso, Israel, honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Isso nos mostra o amor do Senhor para o seu povo. Isso nos mostra o amor de Deus, também, se a gente trouxer para os nossos dias, pela sua igreja, que Ele é capaz de dar o mundo todo em troca da liberdade do seu povo. O Senhor também, né, esse versículo também nos mostra que o Senhor ele detém todo o poder de todas as nações. Ele é o Senhor de toda a terra e ninguém pode resisti-lo. Por mais poderosa que seja a nação, por maior que seja o seu poder bélico, jamais ninguém pode resistir ao Senhor, que é Deus de toda a terra, Deus de todas as nações. Então, quando nós vemos que
olhamos para a cruz, vemos ali Cristo e vemos que Deus, ele entregou aquilo de mais precioso que ele tinha para a minha e para a sua libertação também. E libertação de quê? Libertação da escravidão do pecado, libertação da condenação eterna, da morte eterna, libertação de perecermos por toda a eternidade longe de Deus. Ele entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, que era seu Filho unigênito, seu Filho único, aquilo que ele mais amava, por mim e por você, pela sua igreja, pelo seu povo. Então, mais uma vez, a gente percebe que Isaías, o que Isaías fala aqui transcende até mesmo o seu tempo. Ele fala de coisas maravilhosas demais e que, para a gente compreender, é muito difícil, é somente o Espírito Santo para nos iluminar e nos mostrar as riquezas ali da sua palavra. E por último, em último lugar, Deus, ele promete a restauração. Vimos a redenção, vimos, na verdade, a preservação, a redenção e agora, por último, a restauração. A restauração é prometida. Isaías capítulo 43, versículo 5, diz assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, ao sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins das terras as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Como a gente falou no começo, no tempo de Isaías, uma grande dispersão do povo judeu aconteceu. Na verdade, uma ampla dispersão. Eles foram espalhados por todo o globo. E tudo isso, como a gente comentou ali naquele momento de contextualização, tudo isso foi por conta da desobediência, da rebeldia, do pecado, da idolatria, que se iniciou lá com Salomão. Depois foi com Roboão, Jeroboão, e os reis, a divisão, e por aí foi. Mas, assim como nos tempos de Moisés, como lá no Êxodo, Deus, ele ordenando a Faraó que deixasse o seu povo ir. Assim Deus, ele promete também para Israel, para Judá, ordenar o mesmo às nações. Deixe o meu povo ir. Êxodo capítulo 8, versículo 1. Deixe o meu povo ir. É Deus prometendo que vai ordenar para as nações. Deixe o meu povo ir. E aqui a gente tem uma expressão curiosa, e carregada de sentido, que é a expressão no versículo de número 8, traga ao povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. E por que Isaías ele usa essa expressão cego e surdo em referência a Israel? Será que é porque eles não sabiam o que Deus estava fazendo? Será que era porque eles de fato eram cegos e surdos? Não estavam sabendo de nada, estavam perdidos? Na verdade, não. Isso se refere ao fato de que eles seriam conduzidos. Eles seriam conduzidos. O Senhor mesmo iria ordenar às nações que conduzam o seu povo para fora. Deixe o seu povo ir, mas os conduzam. Para a gente exemplificar melhor, isso daqui é um cumprimento direto na vida de Ciro. Ciro, ele foi o rei da Pérsia e ele é chamado no livro do profeta Isaías de servo de Deus. Por quê? Ele foi um instrumento que Deus utilizou para colocar fim ao período do exílio babilônico. Ele, na verdade, não apenas foi aquele cara que deu o start do fim do exílio, mas ele também foi aquele que financiou o retorno e também a reconstrução da cidade de Jerusalém. Tudo isso porque Deus ordenou: deixe o meu povo ir. Isso se encontra lá em Isaías, capítulo 44, versículo 28, é só você virar uma página, que diz assim, Isaías 44, 28, que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. E no versículo 1 do capítulo 45, assim diz o Senhor, o seu ungido, ao seu ungido Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam
trancadas. Então isso aqui é Deus falando a respeito de Ciro. Ciro, ele seria o grande financiador do retorno de Judá a Jerusalém, a terra prometida. Então Deus, ele se revela aqui no livro do profeta Isaías como Senhor das nações, o Rei de toda a terra. Ele mesmo diz: restaurarei todo aquele que é chamado pelo meu nome. Essa é a promessa de restauração. E nós? Fomos chamados pelo nome de Deus? A gente percebe aqui, mais uma vez, que esses versículos transcendem o próprio livro de Isaías. Deus, ele chama seus filhos dispersos porque ele quer restaurá-los. Isso que é a essência desses versículos. Deus, ele chamando Israel distante, disperso, porque ele quer restaurar a nação. E o mesmo vale para nós também. Deus, ele nos chama também como filhos e nos chama para a restauração. Ele quer restaurar as nossas vidas por completo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 13. Vocês que estavam longe, agora estão próximos por causa do sangue de Cristo, o sangue da reconciliação, o sangue da nova aliança, o sangue da remissão. Por isso, esse texto de Isaías 43, ele é tão importante, pois a promessa de Deus aqui, tanto para Israel no passado, como para nós, sua igreja hoje, é a mesma. Lembra que falamos da imutabilidade desse Deus. O mesmo Deus foi o Deus ontem, é o Deus hoje e será o Deus amanhã, ele não muda. Então essas promessas também de preservação, de redenção, de restauração, é a mesma para nós hoje também, sua igreja. E aí, se vocês repararem, vocês poderiam estar me perguntando, mas nós lemos aqui o versículo de número 13 e até agora a gente nem comentou sobre ele. É porque justamente ele não é o início, ele é o clímax de toda essa, tudo isso que a gente está conversando até o momento. E Isaías, nesse finalzinho aqui dessa primeira sessão do capítulo 43, a gente tem na verdade, uma grande pergunta. Isaías 43, começando no versículo de número 9, diz assim: todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que os outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei, anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou, não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Então, quando a gente tem toda essa contextualização, quando a gente olha com cuidado todos os outros versículos anteriores, esse versículo parece que ele cai como uma luva. Parece que a gente entende o porquê ele está ali. O porquê o profeta ele usa essa expressão e fala: agindo eu, quem o pode desfazer? Mas a grande pergunta aqui, na verdade, nem essa é a conclusão. A grande pergunta aqui é: quem deve ser escolhido como a divindade suprema? Quem é maior? O Senhor ou algum ídolo da Babilônia? Ou os ídolos mudos e surdos? Quem é maior? É claro que a resposta é o Senhor. Mas aqui Isaías, ele propõe a seguinte ideia. Ele diz, aqui que o Senhor, ele convoca suas testemunhas.
O Senhor, ele convoca o seu povo escolhido. Aqui o Senhor, ele convoca Israel para que possa comprovar que apenas Deus é o Senhor e não há outro além dele. E agora eu pergunto, quem é melhor do que Israel para testemunhar todas as maravilhas de Deus? Tudo aquilo que Deus realizou através dele. Quem é melhor do que Israel, que experimentou o Deus eterno, que experimentou o que é conhecer esse Deus eu sou, que ele mesmo fala aqui, desde os dias mais antigos, eu o sou. Quem melhor que Israel, que conheceu e experimentou a revelação desse Deus eterno eu sou? Aqui Deus, ele lembra o remanescente fiel de Israel da revelação lá do tempo do Êxodo, né, que os irmãos bem lembram, indicando que o mesmo Deus que fez aquelas maravilhas lá no Egito é o mesmo Deus que fará as maravilhas no retorno do povo do exílio. É o mesmo Deus que conduzirá eles para fora. É como se Isaías estivesse falando para o povo, lembra desse Deus que com mão poderosa, com braço forte os libertou das garras de Faraó? É o mesmo Deus que os libertará das garras da Babilônia. É o mesmo Deus que o tirará das mãos das nações. É o mesmo Deus que trará vocês de volta. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou. Êxodo 3,14. Em Êxodo 6,7 diz, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Isso aqui é Deus se revelando a Israel, lá no início. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Em Deuteronômio, capítulo 26, diz assim, então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. E o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga, a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito, com mão poderosa, braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar, nos deu esta terra, terra onde há leite e mel com fartura. E agora, traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele, vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês, se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. A promessa de Deus se estendendo às famílias. Então aqui, mais uma vez, Deus, Israel experimentando esse Deus poderoso, esse Deus que não há outro Deus como o nosso Deus. E aqui, para finalizar, contra esse testemunho que somente o remanescente fiel de Judá tem. Como as nações apresentarão um argumento melhor, dizendo que, o meu ídolo é maior, os ídolos da Babilônia são mais poderosos. Contra esse testemunho, não há contra-argumentação, e por isso Deus, ele chama as suas testemunhas, chama o seu povo que o experimentou, para que eles possam sim ser suas testemunhas. E da mesma forma, o próprio Senhor Jesus também nos convoca, a igreja, para sermos suas testemunhas. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão o quê? Minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o mesmo Deus que chamou Israel para que fossem suas testemunhas, é o mesmo Deus que também nos chama. Mais uma vez, vemos o Deus imutável, a imutabilidade do Deus em que servimos. Ele nos chamando mais uma vez para que nós testemunhássemos a respeito das maravilhas e do grande poder que tem o nosso Deus. De modo que não há outro semelhante. Nenhum nome seja dado no céu, na terra ou debaixo da terra, pelo qual devemos ser salvos, a não ser no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus esteja completando cada palavra no coração dos irmãos. Espero que a gente, durante a semana, o Espírito Santo ele continue trabalhando em nossos corações essas palavras e nos dando a certeza de
de preservação, de redenção e de restauração. Amém?